Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Vida Secreta dos Outros Casais. Como é que vocês estão? Bem, malta, passou uma semana desde a última vez que estive aqui neste exato sítio a gravar para vocês, mas a minha sensação é que passaram apenas assim umas horas. Esta semana passou a voar, sem nem sequer eu ter dado por isso, e já é quarta-feira outra vez. Bem, para mim não é propriamente quarta-feira, para vocês é quarta-feira. E de certeza que eu vou piscar os olhos e vai ser quarta-feira outra vez. É que às vezes é um pouco assustador pensar na passagem do tempo, que nos parece sempre tão lenta, mas a verdade é que é tão rápida ainda assim, é um paradoxo perfeito. Mas enfim, o que eu quero realmente saber é como é que vocês estão, como é que tem sido estar atentos aos vossos padrões, como falamos no último episódio. Recebi muito bom feedback do episódio, fico muito contente que estejam aqui, que gostem de me ouvir e que estas reflexões vos façam sentido. Na última semana tenho tido dias tranquilos, ainda que bastante preenchidos, como já vos disse, muita coisa a acontecer. Nos entretantos, ando a preparar também novos projetos, novas ideias para coisinhas boas no Instagram. Enfim, também tive tempo para estar com amigos, também tive tempo para festejar o aniversário do meu irmão mais velho, gosto sempre de estar com a família, celebrar as pessoas que amo. Também apanhei muito sol, como de resto vocês já sabem que eu faço ao fim de semana, o que seria passar um fim de semana de verão sem sol. Enfim, entretanto também fiquei rouca, estou um pouco rouca na verdade, não sei como é que vai correr gravar este episódio até ao fim, até porque eu falo imenso durante um episódio, estou mais de meia hora, às vezes 40 minutos a falar, porque eu falo sempre um bocadinho mais do que o tempo do episódio, né? Porque há coisas que precisam de ser cortadas entretanto, e portanto falo sempre imenso, e portanto não sei como é que vai correr falar assim rouca, mas vamos tentar. Enfim, contadas as fofocas da semana, e eu adoro que esta frase já se tornou meio que uma catchphrase deste podcast. Mas enfim, contadas as fofocas da semana, vamos ao que realmente importa, que é uma pergunta que nos chega de uma ouvinte e que é sobre um tema que eu acho bastante importante e que é também muitas vezes motivo de procura de ajuda em consulta, e que diz o seguinte: tenho 29 anos, estou numa relação estável e uso proteção. Mas mesmo assim, cada vez que tenho relações sexuais, fico em pânico com a ideia de engravidar. Já fiz testes de gravidez várias vezes e evito certas posições sexuais para prevenir. Isto está a afetar a minha libido e a minha relação. É normal ter tanto medo de engravidar? Como é que posso lidar com isto sem deixar de aproveitar com o meu namorado? Olhem, esta é uma questão que eu recebo muitas vezes e que eu acho que é importantíssima de ser falada e de ser trazida para o podcast, porque de facto comporta várias camadas e por muitas vezes que eu recebo esta questão, a verdade é que nunca consigo dar a devida atenção a todos os pormenores e todas as reflexões que preciso trazer sobre este tema, porque é um tema que precisa de complexidade, precisa de pensamento, colocar pensamento e, portanto, achei que fazia todo o sentido trazer esta questão para o podcast. Em primeiro lugar, eu gostava de vos trazer esta ideia de que este medo de engravidar é bastante mais comum do que nós possamos pensar e tem um nome específico, e o nome é tocofobia. A tocofobia é, no fundo, o nome que nós damos a este medo intenso, na verdade, um medo quase fóbico de engravidar ou de eventualmente parir. E na verdade, o que nos diz a investigação é que não só é bastante comum, como a sua prevalência nas mulheres, pelo menos, e não sei porque é que fazem esta distinção de género, enfim, mas nas mulheres a prevalência é de 14%. Isto é bastante, parece-me bastante significativo. Agora, claro que nem todo o medo de engravidar chega a este nível clínico, obviamente, mas eu acho que mesmo assim há muito mais pessoas neste mundo, nesta vida, que têm receios relacionados com a gravidez que também podem ser bastante chatos e que também trazem complicações à nossa vida sexual e à nossa vida conjugal, certamente. E por isso é que este tema é tão importante, porque ainda que apenas 14%, que na verdade não são apenas, são bastantes, de porcento das pessoas possa sofrer com tocofobia, a verdade é que, mesmo não chegando a um nível clínico, muitas outras sofrem com este desconforto e com esta ansiedade que também vamos falar mais à frente. Na verdade, eu até gosto de pensar neste medo como uma espécie de um espectro, ou seja, por um lado nós temos a cautela saudável, o uso de contracepção, conhecer o nosso corpo, querer estar protegida de uma forma saudável, e por outro lado nós temos um grande pânico que nos faz evitar o sexo, recorrer a testes de gravidez frequentemente e viver no fundo a nossa sexualidade num grande estado de alerta e com muito pouca tranquilidade.
E portanto, com isto quero dizer-vos que não é sobre o medo propriamente dito, é sobre nós deixarmos ou não este medo comandar ou guiar as nossas escolhas. Não sei se isto faz sentido. Mas a pergunta mais importante de todas é: de onde é que vem este medo? De qual é que é a origem? Que coisas é que podem estar na base do medo? E é importante nós percebermos isto porque quando nós compreendemos a base do medo de engravidar, muitas vezes conseguimos também resolver muita da nossa ansiedade e muitas das nossas preocupações, e também já vamos perceber de que forma mais à frente. Então a pergunta que se coloca é: porque é que, passando a fase em que é de facto problemático engravidar e assumindo que a pessoa estaria ok com essa possibilidade, que não seria um problema eventualmente engravidar, porque é que ainda assim nos sentimos tão ansiosas? E a verdade é que não há uma única origem, mas há vários fios que se entrelaçam e que interligam estas várias hum, situações que vamos falar a seguir. A primeira de todas, como é óbvio, como não podia deixar de ser, e como já falamos imensas vezes, não só no podcast, mas noutros conteúdos que já vos trouxe, a educação sexual. A nossa educação sexual atual e aquela que tivemos na nossa infância, na nossa adolescência, foi extremamente deficitária. Uma educação sexual extremamente proibicionista, aquilo que eu denominei de proibicionista, que é uma educação sexual que assenta na proibição do ato sexual. No fundo é, nós vamos proibir subtilmente e acabou-se a história. Portanto, nada do que nós tememos que possa acontecer vai acontecer porque nós proibimos. E o proibicionismo deriva exatamente desse ato de proibir, que na verdade assenta em três pilares principais. O proibir a relação sexual, portanto, vamos fazer todos os esforços possíveis e imaginários para que os nossos adolescentes, para que os nossos jovens não iniciem a sua prática sexual, portanto, vamos proibir a relação sexual. Vamos também esconder informação importante, portanto, tudo o que seja educar para o prazer, para o consentimento, para o tipo de práticas existentes na relação sexual, para a identidade de género, os papéis de género, para a orientação sexual, enfim, tudo o que sejam coisas importantes de ensinar, nós não vamos trazer e vamos trazer apenas duas que nós queremos a todo custo evitar, que é uma gravidez indesejada e infecções sexualmente transmissíveis, que também são importantes, obviamente, não é de todo isso que está em causa, mas que não são suficientes para uma educação sexual consciente, uma educação sexual baseada na ciência, uma educação sexual que de facto proteja os nossos jovens e os nossos adolescentes. E depois vamos chocar com a informação aterrorizadora. Mostrar aquelas imagens de genitais super eh, aterrorizadores, com imagens muito chocantes para os nossos adolescentes terem muito medo de iniciar a sua prática sexual. E portanto aquilo que vai acontecer é que a educação sexual, na sua essência, vai assentar então na prevenção da gravidez e das infecções sexualmente transmissíveis, mas não vai trazer informação de coisas que são verdadeiramente importantes, e aqui falando na questão do medo de engravidar, não vai trazer informação sobre, por exemplo, métodos contraceptivos, como evitar de facto uma gravidez, porque tudo aquilo que nós ouvimos é: prevenir uma gravidez indesejada é ou não fazes sexo ou pões um preservativo, não há outras opções. E portanto, todos os esforços que são feitos para esta prevenção são tão grandes, tão intensos e uma propaganda tão pesada nos jovens que acaba por ter um efeito muito, muito, muito pesado em tantas pessoas e em especial em tantas mulheres. Muita culpa, muita vergonha, muito medo, muita ansiedade relacionada com a relação sexual. E é por isso que o medo de engravidar é uma das maiores problemáticas no que diz respeito a esta educação sexual proibicionista e que traz muita ansiedade relacionada com o sexo. Há imensas pessoas que vivem aterrorizadas com a possibilidade de uma gravidez, e eu atribuo inteiramente as culpas a esta falta de informação e à falta de uma educação sexual muito mais consciente, que no fundo não tivemos. Porque no fundo é uma educação sexual que nos aterroriza, faz-nos sentir culpadas, faz-nos sentir humilhadas, faz-nos sentir terríveis por uma coisa que na verdade devia ser sinónimo de prazer, que é o sexo e a intimidade com outra pessoa. E muitas vezes nós ouvimos coisas como: se fizeres sexo engravidas, quem anda à chuva molha-se, nem te atrevas a me apareceres grávida cá em casa, só não engravida quem não faz, que também é um clássico, não é? A filha da Dona Celina engravidou e só descobriu com 6 meses de gravidez. What? Como assim? O que nos leva ao segundo ponto, que é: muitas vezes este medo intenso da gravidez também vem de experiências traumáticas ou
relatos de partos dolorosos, gravidezes complicadas, ou até de situações insólitas que possam envolver uma gravidez, olha, uma gravidez fantasma das filhas das Celinas, das donas Celinas deste mundo, como falávamos há pouco. E portanto, nós desenvolvemos esta ideia completamente irracional, este mito que se cristaliza em nós de que engravidar é a coisa mais fácil do mundo. Mas deixem-me dizer-vos que para engravidar nós precisamos de um óvulo e de um espermatozoide, o que nem sempre está presente porque, primeiro, nós só ovulamos X dias a cada 28 ou até 34 dias, não é? Portanto, um ciclo menstrual pode ter uma variação enorme, portanto, entre 28 a 34, 35 dias, e mesmo assim é preciso que o espermatozoide encontre o óvulo na nossa janela fértil, que existe X dias por mês, não sei necessariamente quantos, porque também depende muito de pessoa para pessoa, mas nós precisamos de estar a ovular durante aqueles X dias por mês, que só acontece de 28 a 28 dias, ou 34 a 34 dias, ou por aí vai. E nessa janela fértil, o espermatozoide precisa de encontrar o óvulo e fecundar o óvulo, que é extremamente improvável de acontecer, diz-nos a ciência. Não improvável, mas tem apenas uma probabilidade de 25%. Ou seja, a nossa probabilidade, mesmo para um casal que quer engravidar, a probabilidade é de apenas 25% de acontecer. Para além disso, e isto é também um ponto importante, os espermatozoides não caminham, malta. Os espermatozoides não andam, eles não correm, eles não nadam. Bem, na verdade, eles nadam sim. Eles nadam, mas dentro do nosso corpicho. Não se engravida por tocar na banheira, por tocar na sanita, por esfregar numa almofada, ok? Não é assim que acontece. E um dos grandes problemas da tocofobia, deste medo intenso da gravidez, que tem impacto gigante na forma como nos relacionamos sexualmente e que reforça, obviamente, o medo intenso que sentimos, são as notícias sensacionalistas que nós vemos por aí e que raramente estão bem contadas ou sequer refletem a realidade. E vamos falar um bocadinho mais à frente sobre essas mesmas notícias. É possível também que este medo de engravidar tenha origem nas na cultura, na religião, nas crenças que no fundo estão sediadas, nas nossas origens culturais e religiosas e que podem ser crenças de culpa ou vergonha associadas a uma gravidez fora do casamento ou associadas a uma gravidez noutro tipo de situações que sejam condenáveis à luz dessa cultura ou religião. Há também um fator muito importante que tem a ver com a necessidade de controlo. Há pessoas que têm maior necessidade de controlo sobre a sua vida e em muitas áreas da sua vida, o que por si só pode ser um fator importantíssimo quando falamos no medo de engravidar, porque isto pode ser uma das áreas sobre as quais não temos assim tanto controlo, ou pelo menos parece-nos que não temos assim tanto controlo, e portanto esta sensação de descontrolo sobre uma possível gravidez traz muita ansiedade, bem como outras situações de descontrolo na nossa vida, e isto é uma coisa que eu vejo muito em consulta, a necessidade de controlo vai sempre sair por algum lado, porque nós não temos real controle sobre nada, nem sobre a gravidez, nem sobre andar de avião, nem sobre andar de comboio, nem sobre a fragilidade da vida, nem sobre se vamos continuar a ter o mesmo trabalho, se vamos ser traídas, se vamos ser enganadas, não temos real controle sobre nada e muitas vezes esta nossa necessidade de controle vai sempre sair numa sintomatologia qualquer. Seja isso, a ansiedade na relação, a insegurança na relação, porque tenho medo de ser traída, como já falamos também num episódio anterior, ou tenho muito medo de engravidar, tenho muito receio de andar de avião, enfim, o que quer que naquele momento seja muito ansiógeno para nós. Ou até pode mesmo surgir de um historial de abuso sexual ou de outras situações onde a pessoa tenha vivido uma grande sensação de perda de controle também, que para essa pessoa tenha sido uma invasão do seu corpo e que agora se manifesta também nesta forma de medo de engravidar. Enfim, mas independentemente de tudo isto, este medo intenso, no fundo, também está a proteger-nos de algo que não gostaríamos que acontecesse, não é? Portanto, se tememos uma gravidez, à partida é porque não queremos que essa gravidez aconteça. Só que a verdade é que tentar este medo tenta proteger-nos de algo que nós não gostaríamos que acontecesse, mas escolhe estratégias pouco úteis para o efeito.
escolhe ansiedade, hipervigilância no momento da relação sexual, tensão muscular, em muitos casos também evitamento do próprio sexo ou até evitamento da penetração apenas, mas no fundo manifesta-se não só na relação sexual, mas também numa intensa ansiedade ao longo do mês. Portanto, é uma estratégia que na verdade não está a ser assim tão eficaz e que está a trazer prejuízo à nossa vida. E obviamente quando digo isto com algum humor, não estou a dizer que nós escolhemos efetivamente estas estratégias, não é uma escolha, obviamente, senão a pessoa escolheria não se sentir assim, não é? Mas de facto é muito isto que acontece, esta ansiedade intensa ao longo do mês, que não só nos faz sentir ansiedade durante a relação sexual, mas também viver em constante pânico. O coração bate mais rápido quando pensamos no assunto, temos mil pensamentos ao mesmo tempo sobre o tema, sem conseguir pensar racionalmente sobre nada em específico. Usamos muito mais do que um método contraceptivo, por exemplo, pílula ou preservativo, já vi muito isto acontecer, mas mesmo assim também não se sente que é suficiente para apaziguar a ansiedade. Há pessoas até que usam dois preservativos, o que aumenta até a probabilidade do preservativo rebentar, furar, ter alguma complicação, portanto, não é de todo mais eficaz. Fazer verificações constantes no próprio corpo, ver se há inchaço abdominal, se há alterações nos seios, na disposição, e a verdade é que às vezes quanto mais sabem sobre os sintomas de uma gravidez, que na verdade são muito diferentes de pessoa para pessoa, e muitas vezes ouvimos isto porque temos uma amiga que está grávida ou alguém conta que, na minha gravidez eu tive um sintoma muito específico que foi XYZ, e de repente estamos a procurar esse sintoma no nosso próprio corpo. Portanto, também não é nada útil estas verificações constantes. Fazer verificações também no Google, que aumentam ainda mais a ansiedade também. Como é óbvio, o Google vai sempre dizer-nos aquilo que nós não queremos que diga. Mas como já falámos neste podcast também, é quando mais nós sentimos ansiedade que acontece o quê? Exatamente o que nós mais tememos. Portanto, quanto mais sinto ansiedade sobre uma possível gravidez, mais ansiosa e estressada fico, e a menstruação demora ainda mais tempo a descer, porque estou estressada, porque estou ansiosa, e portanto isso vai, obviamente, aumentar a minha própria ansiedade sobre a gravidez. Portanto, é um ciclo. E mesmo quando a menstruação desce, nós muitas vezes somos incapazes de relaxar porque há uma vozinha que diz, uma vozinha chamada ansiedade, que diz: "E se tu és um daqueles casos que tem a menstruação na mesma? Como é que é?" E atenção que esta ansiedade pode ser mesmo muito avassaladora. Há momentos em que a espiral de pensamentos em que a pessoa se encontra sobre esta possível gravidez ocupa grande parte do dia e não há forma como acalmar os sintomas físicos. De facto, às vezes é mesmo muito difícil acalentar, diz-se? Acho que sim. Os sintomas físicos da ansiedade. Eu hoje sinto-me, eu não sei se vocês estão a perceber isto no meu raciocínio, mas eu estou a gravar isto bastante tarde já e eu sinto o meu cérebro em papa. Eu espero estar a fazer algum sentido. Eu estou a guiar-me pelos meus tópicos, mas mesmo assim sinto. Não sei se estou a fazer algum sentido, mas vocês me dirão certamente. Agora, será que o medo intenso de engravidar alguma vez faz sentido? Porque a verdade é que nem todo o medo é irracional. Há contextos em que, de facto, engravidar-se pode ser um risco muito maior. Claro que sim. E há contextos em que o medo a engravidar e as sensações físicas, a sintomatologia ansiosa, faz todo o sentido. Por exemplo, em condições de saúde que sejam sensíveis, por exemplo, condições médicas graves, usar uma medicação que seja impeditiva de uma gravidez saudável, ter um diagnóstico psicológico instável. Ou então, em condições económicas sensíveis também, sei lá, ou condições sociais também sensíveis, a precariedade no trabalho, o desemprego prolongado, falta de apoio familiar, uma relação amorosa que seja pouco estável, pouco confiável também, haver conflitos familiares ou conflitos na relação, por exemplo. Ter um historial obstétrico sensível também, por exemplo, ter tido algumas perdas gestacionais, ter tido um parto traumático, estar a passar por uma depressão pós-parto, complicações anteriores, no fundo. E portanto, nestes casos, é claro que nós precisamos de olhar para o medo e dar atenção a esta ansiedade e transformar esse medo, em vez de o silenciar, transformá-lo num plano de ação, num plano de proteção, fazer consulta ginecológica para discutir possíveis métodos contraceptivos e alternativas que possam ajudar a reduzir a ansiedade, fazer terapia, como é óbvio e obviamente, claro, Inês.
enquanto pelo menos o contexto não muda, é super importante esta procura de ajuda. Enfim, se o medo é irracional, como parece ser o caso desta ouvinte, portanto, quando esta ouvinte nos escreve, ela escreve que faz testes de gravidez várias vezes, evita certas posições para prevenir. hum, À partida, ela também diz que tem 29 anos, está numa relação estável, usa proteção, portanto, à partida estão reunidas todas as condições para, em primeiro lugar, se ela tivesse uma gravidez, tudo estaria tranquilo, e em segundo lugar, ainda que ela possa não querer, obviamente, e em segundo lugar, também parece que estão reunidas todas as condições de proteção, não é? Ou seja, há uso de proteção, há atenção e há cuidados a ter, mas a verdade é que esta ansiedade é mesmo muito, muito intensa e já está a afetar, obviamente, o desejo sexual e a própria relação, como a nossa ouvinte nos descreve. E, portanto, como é que nós podemos lidar com tudo isto? E a primeira coisa que vos quero trazer é conhecer o método contraceptivo. Se nós soubermos como funciona o método, nós conseguimos entender de uma forma mais eficaz e mais fácil que ele é efetivamente eficaz na prevenção de uma gravidez e que, na grande maioria dos casos, e assumindo que usamos um método consensual, não é, daqueles métodos mais comuns, tem uma eficácia superior a 90%, de certeza absoluta. Eu sei que nós já ouvimos aquelas notícias sensacionalistas sobre pessoas que engravidaram tomando a pílula, engravidaram usando o preservativo, mas eu posso garantir-vos que esses casos são raríssimos e é preciso uma conjugação muito grande de fatores para isso acontecer, não é? Nós já falamos que para engravidar é preciso um óvulo, para engravidar é preciso estar a ovular, para engravidar é preciso que o espermatozoide encontre esse óvulo. Nós não estamos todos os dias a ovular, não é? Portanto, há um conjunto gigante de fatores que precisa de estar presente para isso acontecer e, portanto, mesmo um casal que esteja a tentar engravidar, fazendo todos os possíveis para que isso aconteça, como nós já falamos, tem apenas 25% de probabilidade de conseguir. Portanto, nós precisamos de confiar que uma eficácia superior a 90% do nosso método contraceptivo, e nós estamos a falar dos 90% porque de facto a grande maioria tem uma eficácia superior a 90%, mas a verdade é que se nós formos efetivamente olhar para as eficácias, o contraceptivo, por exemplo, hormonal, seja a pílula, seja o implante, seja a injeção, tem uma eficácia de 99 quando colocados corretamente e usados, a pílula usada corretamente. O DIU hormonal, 99, o DIU de cobre, 99, o preservativo, acho que é 98, se não estou em erro. E, portanto, há uma eficácia gigante, quando falamos em 90%, estamos, obviamente, a dizer superior a 90% e arredondando também para outros métodos que possam não ser tão eficazes, mas mesmo assim, 90% é imenso, imenso, não é? Acho que podemos concordar em relação a isso. Agora, será que faz sentido rever o método? Será que te esqueces muitas vezes da pílula? Se sim, talvez um DIU hormonal, ou talvez um DIU de cobre possa fazer sentido. Será que a ansiedade só surge na janela fértil? Ou a ansiedade surge sempre em todas as fases do ciclo? Se for só na janela fértil, podemos acrescentar o preservativo só nessa fase de maior ansiedade. E, portanto, neste ponto, podemos também argumentar que a revisão do método pode ajudar a diminuir a ansiedade. Mas não acredito que seja uma mudança assim tão significativa para pessoas que de facto têm tocofobia. Neste ponto, também é importante lembrar que o parceiro tem uma responsabilidade a partilhar em relação à contracepção. A contracepção não é só um problema de quem carrega um bebê durante 9 meses, portanto, precisamos de partilhar esta responsabilidade, seja isso o preservativo, seja isso lembrar da toma da pílula, seja isso, acompanhar as consultas de planeamento familiar, o que quer que seja, não é? Ajudar até neste processo de tranquilização e de, gestão da ansiedade, enfim, para a pessoa também não sentir que carrega tudo sozinha, porque não carrega. Uma gravidez é responsabilidade de 2 pessoas, malta, ok? Depois, outro ponto muito importante é nós aprendermos a racionalizar os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos não são realidade, são histórias, frutos da nossa mente. Na verdade, já tínhamos falado sobre isto num episódio, né? Os nossos pensamentos são produtos da mente que refletem os nossos receios, as nossas dificuldades, os nossos medos. E, portanto, quando nós temos muitos pensamentos seguidos sobre o mesmo tema,
faz sentido racionalizar em alguns momentos sobre quais é que são as probabilidades reais disto acontecer. O que é efetivamente racional? Será que aquelas histórias mirabolantes que li na internet sobre pessoa que engravidou a sentar-se numa sanita são realmente reais ou têm muita informação em falta? Ou aquelas histórias de estava grávida e menstruava na mesma. Não, as grávidas não menstruam. As grávidas podem sim ter sangramentos durante a gravidez, como, sei lá, o descolamento da placenta, ter um princípio de aborto, ter uma infecção, que na verdade até pode ser bastante comum nos primeiros meses de gravidez, mas não menstruam. Não podemos chamar a esses sangramentos de menstruação. Ou então aquele pensamento de há grávidas que a barriga não cresce. Ok, mas o bebê nasce com 3 quilos, não é? Mais ou menos. E portanto, já para não falar também da placenta, do aumento do útero, do líquido amniótico, e portanto tem que haver um aumento de peso. Tem que haver, não tem como não haver. E aquelas grávidas que o bebê não mexe. Os movimentos do bebê só passam a ser perceptíveis a partir do quarto ou quinto mês. E até há pessoas que confundem esses movimentos com flatulência, movimentos intestinais. Ou seja, isto para dizer que a falta de sintomas tem sempre uma explicação. Sempre. E portanto não é falta de sintomas, é falta de conhecimento sobre o nosso próprio corpo. Isto faz-vos sentido? Depois, é importante também nós sabermos mapear os nossos gatilhos, ou seja, criar um mapa de momentos em que sentimos mais ansiedade, dos gatilhos da ansiedade, como por exemplo, escrever durante a semana em que momentos é que a ansiedade é maior, em que momentos é que o medo dispara, e depois identificar os padrões. Este medo dispara na minha janela fértil, eu tenho mais medo logo após uma relação sexual, eu tenho mais medo depois de ler uma notícia ou de ouvir uma notícia que o meu algoritmo teima em estar sempre a mostrar-me. Eu tenho mais medo ou ansiedade quando ouço comentários sobre maternidade, sobre gravidez. Portanto, começar a perceber, a criar este mapa mental dos nossos gatilhos, da nossa ansiedade e de que forma é que ela se comporta. Isto também nos vai ajudar a racionalizar mais tarde. Depois há uma outra técnica muito boa, que é a técnica STOP. E STOP é não só uma palavra como uma sigla também. E o que é que significa esta sigla? STOP significa S, stop, para, o T, take a breath, ou seja, respira, faz uma respiração, o O, observa, observe, e o P, proceed, procede. Portanto, primeiro paras, depois respiras, depois observas e depois procedes. E como é que isto na prática pode acontecer? Quando nós estamos a entrar neste turbilhão de pensamentos, muitas vezes o que está a acontecer é este loop nunca mais acaba, nós não conseguimos cortar o loop de pensamentos que só vai escalar para eventualmente uma crise de ansiedade ou um ataque de pânico. E portanto precisamos de parar, respirar, muitas vezes este observar pode ser usar a técnica dos 5 sentidos, portanto, o que é que eu estou a ver, o que é que eu estou a cheirar, o que é que estou a sentir no corpo. Muitas vezes o observar também pode ser ir buscar uma pedra de gelo e sentir o gelo nos meus lábios, sentir o gelo nos meus braços, portanto, no fundo, conseguirmos parar para observar uma coisa que está a acontecer no momento presente, sair do pensamento que não está a ser útil no presente, no aqui e agora, não está no real, no presente, e ir buscar, ir observar uma coisa que efetivamente esteja. E só depois decidir então, proceed, prossiga. Só depois então é que vamos tomar decisões. O que é que vou fazer com isto? Portanto, não ir logo a correr para o Dr. Google, não ir logo fazer uma testagem, não ir logo fazer uma verificação corporal. Me lembro de um outro ponto que é não vás ao Dr. Google, corta com estas verificações, porque o Google só vai reforçar o nosso medo, vai trazer toda a informação que encontra, assim meio à bandalheira, sem olhar à sua veracidade. E o ChatGPT também. Apesar de que o ChatGPT também responde a comandos específicos, portanto, se tu disseres ao ChatGPT que estás ansiosa, à partida ele também vai responder a esse comando. Mas mesmo assim, não é o ChatGPT. Procurar no ChatGPT ou no Google para te sentires mais tranquila é um comportamento de segurança que reforça a tua ansiedade. Porque um dia, se não tiveres acesso ao Google, não vais conseguir fazer a gestão da ansiedade sozinha. E esse é o objetivo.
Depois, um outro ponto importante é a rotina de autoconhecimento e que até podemos trazer um pouco esta rotina para a sexualidade, ou seja, se já há aqui uma diminuição da libido, um afastamento na relação conjugal, pode fazer sentido trazer outras formas de ter prazer que não tragam ansiedade relacionada com engravidar, que não sejam ansiógenas nesse sentido. Por exemplo, explorar prazer sem penetração para te relembrares da intimidade sexual, daquilo que é estar em contacto com a sexualidade, sem sentires medo, sem sentires ansiedade, sem sentires tensão, ou até masturbar-se para treinares exatamente esta associação entre a sexualidade, entre o prazer sexual e o relaxamento, ao contrário do estado de alerta, em contraste com o estado de alerta. Se efetivamente for muito importante a penetração, pode fazer sentido treinar a mente para estar presente na relação sexual, portanto, trazer os 5 sentidos para a relação sexual. O que é que eu estou a cheirar? O que é que eu estou a ver? O que é que eu estou a sentir? O que é que eu estou a saborear? Para que a mente saia do loop de pensamentos e, obviamente, complementando tudo aquilo que tivemos aqui a falar, procurar ajuda, porque de facto lidar com a ansiedade e com estes pensamentos que nos consomem sobre uma possível gravidez, principalmente quando a gravidez não é desejada, é mesmo muito difícil, e eu sei que é mesmo muito difícil. E portanto, em muitos casos é preciso psicoeducação, fazer uma reestruturação de toda a educação sexual que foi feita, quebrar muitos mitos, quebrar muitas crenças, muitos padrões relacionados com a nossa visão enquanto mulheres, enquanto pessoas, enquanto homens também, que também há muitos homens, isto é muito importante fazer aqui este parênteses, há muitos homens que também sofrem com o medo de engravidar a sua parceira e que muitas vezes também hum, têm consequências nas suas relações sexuais em forma de, por exemplo, disfunção erétil ou ejaculação retardada, portanto, não conseguirem ejacular, terem disfunção erétil, não conseguirem manter uma ereção, e, portanto, tudo o que tivemos aqui a falar é muito válido para os homens também. E, portanto, é importante nós fazermos esta reestruturação, ir aos mitos e às crenças, perceber o que é que precisamos de aprender de novo, trazer também novas emoções, novas sensações para o sexo, que não sejam a culpa, o medo, a vergonha que nos foram incutidas na nossa infância e na nossa adolescência, e portanto ir à origem deste medo e trabalhar exatamente isto para que o sexo seja um lugar de tranquilidade e de paz. É mesmo importante fazer terapia, malta, mesmo. Senão a ansiedade pode escalar cada vez mais e até aumentar todos estes evitamentos e o mal-estar em relação ao sexo e em relação às preocupações excessivas que nós temos em relação à gravidez. E, obviamente, aos impactos que tem na relação. E pronto, malta, é isto que tenho para vocês hoje. Não se esqueçam que me podem enviar as vossas histórias, as vossas questões, as vossas confissões, inquietações, tudo o que acaba em "ões", o que vocês quiserem, para o link que deixo na descrição do podcast e que deixo na descrição do episódio também, para que eu possa continuar a trazer-vos estas reflexões interessantes, acho eu, sobre temas que vos façam sentido e que queiram trazer até mim. Obrigada por me ouvirem e beijinhos!